E aí, seus capitalistas malvadões? Continuação desse quebra-cabeça de vídeos que nós estamos postando e montando aí esse cenário maluco que nós estamos vivendo, momento histórico, a gente está vivendo história exatamente nesse momento. Nós vamos contar com certeza aí, se você tiver filho, né? Você vai contar essa história aí para os seus filhos, para os seus netos. É um momento histórico, pessoal. E é muito importante pegar os detalhes também para a gente conseguir entender as consequências agora para a nossa vida no presente, que, claro, vai afetar a nossa vida aqui no Brasil, como nós comentamos aí nos últimos 2 vídeos, certo? Muito por conta da queda da supply chain, essa questão aí da agora a Rússia saindo do SWIFT, que nós comentamos no último vídeo, vai afetar as transações interbancárias. As criptomoedas, como a gente comentou no último vídeo, elas podem aí ser uma solução, tanto para a Rússia, que agora está fora do sistema interbancário internacional, que é o SWIFT, mas também é uma solução para a Ucrânia, que vai passar por dificuldades e está inclusive aceitando criptomoedas por doação, está aceitando Bitcoin, Ethereum por doação, né? E tem lá a carteirinha, como a gente mostrou no último vídeo, a gente vai dar uma relembrada tudo neste vídeo, então assiste até o final aí, vamos compartilhar a tela, já vai deixando o seu like e compartilha esse vídeo aí pra galera no WhatsApp, pra galera entender o que tá acontecendo agora e as consequências financeiras, como a gente vem falando aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Então tá aqui o dólar versus o rublo, né? Então o rublo russo, a moeda russa, como você pode perceber aqui, ela despencou nos últimos dias, quando a Rússia inicia essa ofensiva contra a Ucrânia. É claro que tem questões históricas ali, que vem lá desde a antiga União Soviética, então é muita questão histórica envolvida, né, pessoal? Mas a consequência para a Rússia aqui, ela tá grande. Começou já uma guerra financeira, então uma guerra financeira já começou com as sanções agora. A Rússia se sentiu coagida, se sentiu pressionada, abafada. O Putin já falou que vai colocar em alerta o arsenal nuclear também, como nós comentamos no último vídeo. Então agora o Putin já faz uma dura ameaça, ele bota o pau na mesa e fala: opa, não mexe com a gente não. Vocês estão querendo tirar a gente do sistema internacional, vão bloquear aqui a entrada de grana. Já tá gerando consequências para ele, como você vai ver agora nesse vídeo. O cara já armou as asinhas aqui, né? Então a gente pode ter consequências e escaladas muito maiores, porque não é uma guerra contra a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra, como a gente falou ali, ela já vem com o histórico da União Soviética. Então é basicamente, né, o Ocidente contra o Oriente. E o ser humano nunca aprende e os ciclos se repetem. Só que eu espero que agora a gente consiga, né, não entrar numa terceira G, que poderia ser bastante, como é que eu posso usar a palavra? Bastante preocupante, vai, pra nossa espécie aí, beleza? Então vamos lá. Aqui estão o rublo caindo, né? E aí, com o rublo russo despencando e o Banco Central do país, agora ele precisa agir, certo? Então a moeda da Rússia tá despencando e o Banco Central, como a gente fala lá, é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Então o Brasil vem aumentando a taxa de juros justamente para buscar segurar lá o câmbio, né? Isso aí, você que acompanha o canal já tá cansado de ouvir isso. O Fed agora tem que subir o juro também, porque a inflação tá elevada nos Estados Unidos. Essa guerra pode ser utilizada como desculpa para não subir o juro nos Estados Unidos? Pode, né? Mas nós vamos acompanhar isso em março agora, porque vai sair essa decisão. E lá na Rússia, como o bicho tá pegando e essas sanções estão pressionando o câmbio, e o objetivo dos Estados Unidos, o objetivo da OTAN, dessas sanções da União Europeia e tudo mais, é justamente atacar a Rússia financeiramente, é destruir, é machucar a Rússia financeiramente com essa guerra financeira que está acontecendo agora, com sanções e tudo mais. Então o objetivo é justamente afetar o câmbio, e isso vai gerar inflação, isso vai gerar mais insatisfação na população russa, que inclusive está indo na rua pedir para parar com a guerra lá. Então o Banco Central da Rússia diz que aumento da taxa de juros e introdução de mecanismos de controle de capital tem como objetivo compensar a maior depreciação do rublo e o risco de inflação. Então olha como isso machuca a Rússia, né? E por isso que eu digo que a Rússia, ela tá lascada. A Rússia, ela tá lascada financeiramente. O Putin, ele até fez aquela reserva
lá financeira, mas não dura por muito tempo. Então a gente tem que olhar isso. E aí entra as criptomoedas, que elas podem ser utilizadas, certo? Para burlar essa questão. E aí seria um novo início aí da história financeira mundial, que a gente poderia especular nesse vídeo. Quero fazer algumas lives para trocar uma ideia mais informal com vocês, mas as criptos elas podem aí entrar em um papel fundamental nas próximas semanas, principalmente se essa guerra comercial, se essa guerra financeira escalar. Beleza, pessoal? Então, o Banco Central da Rússia decidiu hoje, nessa segunda-feira, elevar a sua taxa básica de juros. Ela dobrou de 9,5% a taxa de juros para 20%, para buscar conter o câmbio. Isso é claro que vai aumentar, assim como o Brasil, a Rússia tem lá as suas dívidas também, e aí isso aumenta o custo da dívida, isso aumenta, né, custos. Então a Rússia, ela tá sangrando também, né? Então um aumento da taxa de juros de 9,5% para 20%. A instituição diz que as condições externas para a economia russa mudaram drasticamente, no momento em que o país lança uma guerra contra a Ucrânia e é alvo de sanções internacionais. Então as sanções já estão começando a sangrar a Rússia. E os russos, eles estão aqui pagando também. Tá? Os russos, eles estão também pagando esse preço. A população que às vezes não tem nada a ver, porque essa guerra não é da população, gente. Eu vejo as pessoas defendendo o lado A ou B e não faz sentido isso pra mim. Isso não faz sentido pra mim, e eu vou fazer um vídeo mais à noite falando sobre isso. Provavelmente, eu não vou prometer. Mas vamos lá. Após sanções, russos fazem fila para comprar dólar e rublo atinge mínima histórica. Já falta moeda estrangeira em caixas eletrônicos e Banco Central da Rússia promete fornecimento ininterrupto de divisas. Pagamento via Apple Pay e Google Pay estão suspensos. Vou repetir, com a Rússia sendo excluída do SWIFT, esses serviços internacionais também aqui vão ser afetados, né? Então, complica a vida para o cidadão russo. O cartão às vezes não vai funcionar. Poxa, pega o seu cartão aí. Você vai ter 3 bandeiras, talvez lá na Rússia tenha tipo a Elo do russo. Mas o que nós temos aqui? Mastercard. Então, o russo que tem lá um cartão que é gerido por uma empresa internacional pode não conseguir usar. Então, é aí que tá o grande X da questão dessa guerra financeira, que a gente já comentou aqui nesse último vídeo, certo? E aí o que eu acredito que vai acontecer? Agora as criptomoedas vão ganhar espaço, não só para o cidadão comum, mas também para os governos. Como nós estamos vendo aqui, nesse último vídeo, a Rússia excluída do SWIFT e Bitcoin como arma de guerra, eu falei justamente sobre o governo ucraniano. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Falei justamente sobre o governo ucraniano recebendo doações via Bitcoin. Essa aqui que você está vendo na tela, inclusive, é a carteira de Bitcoins do governo ucraniano. Então, o governo ucraniano já está aceitando doações via criptomoedas. E a Rússia, eu acredito que com essas sanções vai começar também a utilizar as criptomoedas para não se isolar do mundo, né? Então, para continuar ali fazendo os seus negócios. Então, a população, ela já vem sofrendo com essa questão aqui dessas sanções, certo? Como a gente vê aqui, existe, né, pagamentos já que estão com dificuldade de funcionar, meios de pagamento com dificuldade de funcionar lá na Rússia, e essa questão aqui desse bloqueio, então, ela pesa muito para a Rússia, tá? Então nós vamos continuar acompanhando aí, seus capitalistas. Mas o que me chama a atenção é a gente acompanhar aqui justamente essa questão das criptomoedas, tá? Como eu comentei nesse vídeo aqui, existem 2 cenários para as criptomoedas. Aqui nesse canal eu não levanto teorias da conspiração. Aqui nesse canal a gente tenta trabalhar com a informação e com a humildade perante a incerteza, certo? A gente não vai criar datas e essas coisas, vai acontecer isso ou aquilo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas conforme os fatos vão chegando, a gente vai linkando as informações e eu vou trazendo aqui a minha opinião. E se você concordar ou não, aí você deixa aqui nos comentários. Eu acredito que nós temos 2 cenários para as criptomoedas. Tem um cenário onde só um lado ia adotar, por exemplo, só a Rússia ia adotar. E aí o mundo todo poderia atacar
o Bitcoin, por exemplo. Embora a rede do Bitcoin não fosse afetada e as transações P2P poderiam continuar, como nós explicamos no último vídeo sobre blockchain e descentralização e tudo mais, porque como a rede é descentralizada, você não consegue paralisar ela. Diferente de um banco, por exemplo, de um Apple Pay que se consegue paralisar, certo? Então esse que é o grande fundamento do Bitcoin. Para quem dizia que não tinha fundamento, que é só especulação, tá aí países usando o Bitcoin. Países usando o Bitcoin, pessoas usando o Bitcoin agora, quando os sistemas tradicionais estão fora, porra. Tá aí o fundamento para você. Nós estamos vendo agora as criptomoedas sendo testadas. As criptomoedas estão sendo testadas nesse momento pra gente saber o que vai acontecer no futuro. Então o meu medo era que só um lado adotasse o Bitcoin e aí ele fosse visto como algo de criminosos, como algo de terroristas, por exemplo, pela OTAN ou pelos Estados Unidos. Mas o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo agora os dois lados usando. E eu não estou defendendo nenhum lado aqui. Os dois lados têm interesses. E não cabe a mim, um mero mortal, defender um dos dois lados que tem interesses que, ó, não me beneficiam em nada. Então, a grande questão é que o Bitcoin sendo utilizado pelos dois lados como forma de se proteger e tudo mais, de transacionar, sem com que sanções afetem, enfim, acaba que ele pode ser visto agora finalmente pelos burocratas e pelas pessoas que sempre chegam atrasadas nas coisas, pode ser visto como algo neutro. É uma tecnologia igual o Swift. O Swift com certeza já financiou muita coisa ruim no mundo, mas as pessoas não criminalizam o Swift. O problema é a pessoa que utiliza aquilo para o mal. O Bitcoin é uma ferramenta fantástica, descentralizada, que não tem dono, é open source, e você pode averiguar o código e tudo mais. É uma ferramenta fantástica, que está com uma rede super forte, super resiliente, e que pode ser utilizado para o bem e para o mal. É uma ferramenta. Assim como a internet pode ser utilizada para o bem e para o mal. É isso que as pessoas têm que entender. E agora, então, o meu medo era que essas narrativas de, por exemplo, a Rússia utilizando o Bitcoin, ou a Ucrânia utilizando o Bitcoin, alguém pudesse apontar o dedo e fizesse um ataque financeiro para reduzir o preço, ou alguma coisa assim. A rede não seria parada, mas podem criminalizar, podem botar arma na cabeça das pessoas. Então, são cenários, certo? Eu acredito no Bitcoin, tanto é que eu tenho Bitcoin lá investido. Uma parte dentro da carteira antifrágil que não vai me colocar em risco, até porque esse cenário atual, ele é de altíssimo risco, eu não sei o que vai acontecer, então eu assumo a humildade perante a incerteza e eu faço lá o gerenciamento de risco, certo? Mas aí você tem que ver o que faz sentido para você ou não dentro do seu gerenciamento de risco. Eu tenho Bitcoin porque eu acredito na tecnologia para o longo prazo. E o que nós estamos vendo agora é justamente uma oportunidade de testar essa tecnologia, que hoje é vista como apenas um ativo especulativo. Mas agora, com El Salvador, com a Ucrânia, com países, não só pessoas, mas países adotando e utilizando, pode haver uma reviravolta muito grande e nós vamos acompanhar tudo aí nesse canal. Beleza? Antes que eu me estenda muito, que os vídeos estão ficando longos aí, mas eu adoro trocar ideia com vocês, hoje aí eu vou tentar fazer um vídeo comentando justamente sobre essa questão aqui, tá? Sobre os homens, né, que estão sendo obrigados a lutar lá pela Ucrânia, e eu vi que muitas pessoas defenderam isso. Você tem que lutar pela sua pátria e tal, e eu quero dar o meu pitaquinho também sobre isso, senão hoje, amanhã sai esse vídeo aí. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso, eu espero que isso tenha engrandecido algo na sua vida. Então a Rússia tá encurralada, os caras estão tendo que subir a taxa de juros, e o Putin, se sentindo pressionado, ele tá aumentando o tom e já falando em colocar em alerta o arsenal nuclear. Isso é ruim para nós, para o mundo todo, tá? Isso é muito ruim. Eu não acredito numa guerra nuclear, cara. Isso seria catastrófico. Eu acho que a bomba atômica, ela traz a paz pro mundo. Porque se eu tenho uma bomba atômica e você tem uma bomba atômica, meio que a gente não vai jogar uma bomba atômica um no outro, certo? Porque a gente ia se destruir. Ia se destruir. Então eu acredito que ela serve como uma ameaça, certo? Como a gente comentou no último vídeo, de quem tem pau maior, mas é aquela questão da Guerra Fria, né? Nenhum vai jogar uma bomba atômica no outro, porque senão vai destruir tudo. A não ser que você já esteja puto com o mundo, né? E você queira limpar essa parada, porque você vê que tá perdendo. Como alguns estão dizendo que o Putin pode agir. Eu acredito que ele não vai ser louco de fazer isso, mas de louco, como é que é? De louco todo mundo tem um pouco. Então a gente tá aí tendo que acompanhar essa questão. Beleza, seus capitalistas?
Por hoje é isso, um forte abraço, deixa seu like, compartilha aí pros seus brothers no WhatsApp. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!